Olá, amigos. É uma grande alegria nós estarmos aqui, dando a nossa participação, a nossa colaboração no estudo de hoje. E é com grande alegria que aqui retornamos, junto desses amigos tão queridos, embora virtualmente, mas sentindo, né, o abraço, a companhia de todos que ouvirão, que acompanharão conosco esse estudo, que está hoje situado no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec se utiliza de uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, os versículos 7 a 11, onde nós vamos encontrar aí uma conversa na intimidade de Jesus e os discípulos, logo após o Sermão do Monte. Jesus vem conversando a respeito das considerações feitas naquele poema de amor que ele nos traz, e quando um dos discípulos, interpela Jesus pedindo que o mestre os ensine a orar. E é nesta ocasião em que Jesus apresenta para a humanidade a oração dominical, ou seja, o Pai Nosso, né? E logo depois de Jesus ensinar essa oração que se tornou universal, toda a humanidade conhece, ele nos diz, através de Mateus: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, e o que procura, encontra, e se abrirá aquele que bate a porta. Então, Jesus faz essa afirmativa, né? E nós percebemos aí que ele utiliza 3 verbos que estão no imperativo, ou seja, pedi, batei e buscai. É como se tivesse Jesus, né, afirmando ao mesmo tempo ordenando, no sentido bem literal, né, dizendo para nós que agindo dessa forma, nós acharemos, nós encontraremos aquilo que buscamos. O verbo pedir aí significa a súplica, né, o pedido que nós vamos fazer a Deus. O bater é justamente a ação de nos dirigirmos a Deus. E buscar é o esforço que nós empregamos nessa ação, o empenho. Então, Jesus nos afirma que dessa maneira nós acharemos, diante do nosso esforço, da nossa perseverança, diante do propósito que tivermos, nós receberemos. E a porta se abrirá diante daquele que bate, daquele que insiste. Então, passamos, quando a gente analisa essa fala de Jesus, nós passamos a entender melhor a expressão dele quando nos diz: ajuda-te e o céu te ajudará, ou seja, faça a tua parte, que o céu, né, que Deus te ajudará. Então, essa máxima de Jesus também é um convite à compreensão da providência divina, mostrando como a providência divina age a nosso favor. E mostrando para nós também a lei de trabalho presente aí, para nós alcançarmos esse progresso almejado. Ou seja, onde nós empregarmos o nosso trabalho, onde o homem empregar a sua dedicação, ele vai conquistar, pelo seu esforço, aquilo que deseja, aquilo que almeja para si e para o seu semelhante. E para isso, Jesus nos afirma que o homem, demonstra para nós que o homem deve estar empregando para esse esforço todos os recursos que ele tiver, né? No nosso trabalho, na nossa dedicação, no nosso empenho, nesse esforço, seja ele físico, mental, intelectual, nós estaremos empregando aí os recursos que nós tivermos. Nós podemos lembrar, né, que a lei de trabalho, ela nos diz, né, quando define o trabalho, os espíritos nos afirmam que é
toda ocupação útil. Então, nós podemos estar empregando o nosso esforço com a nossa mente, com a nossa vontade de aprender, com o nosso empenho naquilo que nós desejamos. Não necessariamente um trabalho braçal, pode ser um trabalho intelectual, não é? Mas é imprescindível que nós empreguemos o nosso esforço, os nossos recursos orgânicos, materiais ou intelectuais que nós possuímos. E essas afirmativas de Jesus consagram também a confiança que nós devemos ter em relação a Deus. Ou seja, acreditarmos que Ele nos dará o melhor, porque Ele é o Pai de misericórdia, Ele é o Pai de todos nós em humanidade. Então, essa certeza da solicitude de Deus é a maior bênção que podemos ter diante da existência terrena. Porque, veja bem, saber que Deus nos assiste em todas as dificuldades, nos proporciona segurança, amparo em todas as situações, isto é algo muito confortador. E aí nós nos lembramos, por exemplo, daquele salmo que particularmente nós gostamos muito, e decoramos esse salmo desde criança, né? Porque ele nos mostra essa confiança, que é o Salmo 23, quando Davi, né, fala diretamente com Deus: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E é uma oração esse salmo, né? Afirmando essa confiança em Deus, demonstrando aí a total confiança em todos os momentos, porque Deus nos guia, nos ampara, nos consola, nos protege, tanto nos momentos bons quanto nos momentos de aflição, seja envolto em águas tranquilas ou buscando nos livrar de algum perigo, Deus está nos dando essa assistência. Mas para nós sentirmos essa presença constante de Deus, se faz necessário que nós entendamos os significados das palavras de Jesus, através de Mateus, né, registrada por Mateus, quando ele nos diz: buscai e achareis. E pode ser que alguém nesse momento esteja, através dos seus pensamentos, contestando tudo isso, afirmando, por exemplo, que tem feito solicitações a Deus, mas que não tem tido nenhum atendimento, não tem percebido nenhuma resposta. É possível que alguém se sinta assim? É possível que alguém esteja pensando dessa forma? E nesse contexto é importante nós refletirmos, então, sobre o que buscamos, o que estamos buscando, que tipo de solicitações temos feito a Deus, como nós temos aplicado esse esforço em relação àquilo que nós queremos encontrar, aquilo que nós estamos buscando. Será que temos sido insistentes? Temos sido perseverantes diante dos nossos propósitos? E foi justamente para exemplificar sobre essa solicitude de Deus, para demonstrar como Deus age com as criaturas, que o evangelista Lucas, comentando essa mesma passagem de Jesus, ele coloca, após as afirmações, né, ele coloca uma parábola que é conhecida de todos nós, que é a parábola do amigo inoportuno, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, só Lucas retrata essa parábola. Mateus não comenta sobre ela. Mas Lucas nos conta que Jesus, após ter falado sobre o pedir e obtereis, sobre o buscar e achareis, ele conta essa parábola para ilustrar, né, que isso é bem pertinente a Jesus, isso é bem do seu perfil, de como ele agia para, diante de um ensinamento, ele exemplificar com uma coisa, uma história que ele pudesse exemplificar aquilo que ele falava. Então, ele conta o seguinte:
que um amigo vai procurar o outro, já à tarde da noite, para lhe pedir que este lhe desse 3 pães, para que ele pudesse oferecer a um amigo que chegara em sua casa de viagem, que ele não tinha nada para oferecer ao amigo. Então, ele se lembra desse amigo, se dirige à casa do amigo, na certeza de que ele poderia lhe ajudar. E ele bate insistentemente na sua porta. Isso já era tarde da noite e o homem já estava dormindo. Já havia apagado as luzes da casa, já havia fechado a sua porta, quando ele escuta essas batidas com muita insistência. E, muito incomodado, ele diz para aquele que batia na porta do lado de fora: já é muito tarde, eu já me recolhi, eu e meus filhos, e não vou poder me levantar para lhe ajudar. Mas o homem insiste, batendo com insistência. Porém, para evitar, certamente, que todos acordassem, o que esse homem, o dono da casa, faz? Ele abre a porta, atende aquele amigo, né, que ele conhecia, aquele companheiro que ele conhecia, era amigo, né, e oferece a ele os pães que ele pedia. E assim o homem sai todo satisfeito porque foi atendido na sua necessidade. Então, Jesus mostra para nós, nessa parábola, que esse amigo, por ser tão insistente e por continuar a bater, fez com que o homem atendesse ao seu pedido. Talvez aquele homem nem fosse atendê-lo devido à amizade que tinha entre os dois, em favor dessa amizade, mas, pelo que foi narrado, com certeza, para que pudesse continuar dormindo em paz. Então, ele oferece ao amigo quantos pães ele precisasse para se ver livre daquela situação e, certamente, descansar em paz. Então, Jesus encerra o ensinamento dizendo: pedi e dar-se-vos-á, procurais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O que nós já dissemos que equivale a dizer: ajuda-te e o céu te ajudará, esforça-te pelo teu esforço. Então, a gente vê aí que é preciso se empenhar, né? É preciso que nós nos empenhemos naquela conquista, não só pedir. Se nós pedimos e cruzamos os braços, certamente não vai cair do céu. Então, é preciso que nós coloquemos o nosso trabalho. E é isso que Jesus quer mostrar nessa parábola. Não é só o pedido, é necessário a ação, o buscar, o procurar, que significa aí o empenho particular, né? E o bater, essa insistência, como fez esse amigo altas horas da madrugada, né? Então, é através da perseverança, da insistência do nosso pedido, que Deus vai ver vai sentir o nosso desejo de conquistar, batendo naquela tecla pertinaz, insistindo, né? Porque Deus nos oferecerá aquilo que for bom para nós. Então, ele nos mostra que devemos concentrar naquilo que nós queremos conseguir. Sem dúvida, nós alcançaremos. Por exemplo, se nós queremos passar num concurso público, o que nós devemos fazer? Nos empenharmos, estudar bastante, né, para conquistarmos com êxito aquilo que desejamos tanto. Mas é preciso que nós confiamos em nós e na bondade divina, que se nós nos empenharmos, Deus favorecerá, né? Porque a confiança, tanto em Deus quanto em nós mesmos, é muito importante. Então, Santo Agostinho nos diz, numa colocação que ele faz no próprio Evangelho, que Deus tem muito mais desejo de nos ajudar do que nós de recebermos. Vou repetir.
Deus tem muito mais desejo de nos ajudar do que nós de recebermos. Mas, algumas vezes, Deus adia, demora esse atendimento. Por quê? Para que nós possamos valorizar aquilo que recebemos. Não é? Então, é por isso que Jesus mostra, não basta pedirmos e cruzarmos os braços, não vai acontecer. E aí Jesus faz uma comparação, mostrando, né, para nós que um pai terreno, por exemplo, jamais dará ao filho uma serpente quando ele pede um peixe, ou um escorpião quando ele pede um ovo, né? Ou uma pedra quando aquele filho pede um pão. Deus não age assim, porque Deus é um Deus de amor, de sabedoria, de misericórdia. Então, ele compara conosco. Nós, que somos homens fracos, insensatos, cheios de imperfeição, nós agimos assim. Que dirá Deus, que é o Pai misericordioso, que é o Pai bondoso, que sabe das nossas necessidades, que sabe das nossas incapacidades, mas ele sabe também das nossas limitações e dos nossos anseios. Então, ele só nos dá coisas que vão favorecer aí o nosso progresso, a nossa felicidade, porque ele nos ama muito. E o plano de Deus para nós é o progresso, é a felicidade, é nós alcançarmos um patamar melhor do que o que estamos agora, o que nós tivemos ontem. Então, é importante esse raciocínio lógico, né, diante das circunstâncias, para que nós possamos ter um entendimento de como acontece essa solicitude divina. Por outro lado, nenhum pai consciente, nenhum pai amadurecido vai favorecer, vai atender às exigências de um filho negligente, de uma criança birrenta, né? Que faz os seus pedidos inconsequentes, imaturos. Esse pai certamente não atenderá a esse filho, mesmo sendo um pai terreno. Então, Deus também age assim conosco, ele nos oferece aquilo que ele sabe que vai ser bom. Se um pai encarnado, um simples espírito imperfeito age assim, que dirá que Deus, que é a perfeição, não é, absoluta, ele agirá dessa forma. Então, muitas vezes, Deus nos oferece solicitudes que nós não gostaríamos de receber daquela forma, né? Por isso, nós achamos que Deus não nos atende, que as solicitações que fazemos não são ouvidas por Deus, que as nossas preces não são ouvidas por Deus. Então, essa lição é de grande preciosidade para nós, que vivemos, por exemplo, achando, como dissemos, que as nossas preces não são ouvidas, que Deus se esqueceu de nós, que nós estamos abandonados. Minha vida é muito difícil, né? Quando, por exemplo, nós nos queixamos, né, das situações que nos envolvem, das doenças que nos chegam, das circunstâncias que nós estamos experienciando, e mesmo quando nós desesperamos diante das circunstâncias, porque diante do desespero, o desespero tira a nossa calma, invade a nossa tranquilidade, e nós certamente estaremos agindo de forma contrária ao que Jesus está dizendo sobre a questão do empenho, do esforço, da dedicação. Então, quando nós nos perdemos nesses desvios dos pensamentos, certamente estaremos muito fragilizados. Então, será que nesse momento nós estamos conscientes em relação a essas afirmativas de Jesus? Buscai e achareis? Claro que não, né? Geralmente nós nos comportamos dessa maneira com Deus, principalmente quando nós estamos aflitos diante das provas que nos chegam, diante das situações.
E muitas vezes, diante das nossas rogativas, nós queremos nos livrar daquelas aflições. Nós queremos que tirem de nós aquele sofrimento. Mas nós não paramos para pensar se aquela situação, se aquela circunstância vai ser o melhor para nós, porque nós não gostamos de pensar assim, né? Então, nós vemos aí o quanto é importante nós compreendermos aquilo que nós pensamos em relação à solicitude de Deus. Porque os nossos pensamentos, os nossos conceitos, os nossos princípios, aquilo que nós construímos diante de tudo isso que nós elaboramos na nossa mente, dirigem também as nossas escolhas, e interferem também nos nossos desejos e sentimentos. E dessa maneira, nós formamos ao nosso redor uma psicosfera que pode ser positiva ou negativa diante das considerações, das ponderações, do entendimento que nós estamos tendo naquele momento diante das circunstâncias que nos envolvem. Por quê? Porque são sintonias, são energias que nós atraímos e que realimentam todo esse processo. Nós não podemos esquecer que tudo se inicia onde? No âmbito mental. E é por isso que Joana de Ângeles vem nos dizendo, no livro Episódios Diários, quando ela nos fala do pensamento, ela diz que os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam com outros semelhantes nas mesmas faixas de ondas mentais. Sim, porque o pensamento são ondas que vibram, não é? Que sintonizam com outras mentes que estão na mesma faixa. Então, eles transitam com as aspirações, com os nossos sentimentos e com os estados psíquicos de todos nós, de toda a humanidade. Então, o que nós vamos conseguir, por exemplo, quando nós nos lamentamos, quando nós nos queixamos, quando nós achamos, como dissemos anteriormente, que Deus não nos assiste, que a nossa vida é difícil? O que nós estamos atraindo para nós nesse momento? Né? Nós certamente estaremos atraindo sentimentos como o desânimo, a tristeza, o sofrimento, a depressão, né? Que é um sentimento bem comum em todos nós nos dias de hoje, o medo, não é? E isso tem a condição de aumentar se nós continuarmos naquela faixa vibratória, porque poderemos até chegar a uma solidão, porque quem que gostaria de ficar perto de nós com essa sintonia negativa, com esse pessimismo, com essas ideias que não certamente trazem vibrações positivas? Então, é muito importante nós pensarmos sobre isso, porque nós somos os únicos responsáveis por esses equívocos, que certamente nós cometemos em algum momento. E como é da lei, nós vamos colher sempre o que plantamos. Semeamos e colhemos, porque estamos submetidos a esse mecanismo da lei de causa e efeito que imprime na nossa vida aquilo que nós impomos à vida do outro. Ou seja, o que nós desejamos para o outro, ele também repercutirá em nós, retornará para nós essa vibração, porque é como Joana nos fala, né? Como se fosse um bumerangue. Ele vai e retorna. Então, raramente nós compreendemos, nós paramos para pensar que os percalços de hoje, as aflições de hoje, refletem nas escolhas que nós fizemos ontem. Daí as consequências agradáveis ou desagradáveis. Vai depender aí da força do pensamento na ocasião em que nós endereçamos aquele sentimento, né? Aquela emoção, aquele desejo, no momento que nós emitimos aquele pensamento.
Então, Jesus nos fala que não basta nós pedirmos, é fundamental esse trabalho de autoconhecimento, né? Que é um trabalho individual, um esforço próprio, quando nós vamos compreendendo que essa lei rege todas as nossas ações. Então, colocar o nosso esforço naquilo que nós almejamos com otimismo, com positividade, com o desejo de alcançar, é muito importante. E mais ainda, é preciso que nós saibamos o que nós estamos pedindo. O que nós estamos buscando? O que nós estamos desejando? Será que é bom para nós? Será que esse desejo é material? Será que esse desejo vai repercutir no outro? Então, esse ensinamento de Jesus nos convida a refletir também na qualidade dos nossos pedidos, na qualidade das nossas solicitações a Deus, mesmo que seja nas nossas preces, né, mais sinceras, nós avaliarmos essa qualidade, porque Jesus nos afirma que, sem sombra de dúvida, o que nós buscamos, nós acharemos. Em algum momento, aquela porta vai se abrir e nós vamos conquistar aquilo que nós estamos pedindo. Então, é de grande responsabilidade para nós. E os Espíritos nos afirmam, diante disso, que não há prece sem resposta. Então, tudo que nós buscamos ou pedimos, nós receberemos. Porém, como já dissemos também, nem sempre recebemos da forma que nós gostaríamos, mas recebemos da forma que nós precisamos. Muitas vezes Deus nos oferece a resposta aos nossos pedidos, não da forma que nós pedimos, mas daquele modo que é o melhor para nós. E isso também vai entrar aí a questão do merecimento, a questão da nossa maturidade espiritual para lidar com aquilo, né? Daí a necessidade de nós compreendermos as circunstâncias que nós vivemos. Não de uma maneira conformista, mas de uma maneira amadurecida, madura, com maturidade, né? Compreendendo que aquela circunstância, no momento, não é muito agradável, mas ela vai me fazer crescer. É o que Leon Denis nos fala lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, em relação à própria dor. Ele tem todo um capítulo falando da dor, né? Muitas vezes a dor, para acalmar a dor, para que a dor passe, nós precisamos de um remédio amargo, mas é passageiro, tudo passa, aquele período vai passar. Então, nós precisamos entender, muitas vezes, que aquela experiência que nós estamos vivendo, que não é muito confortadora, não é muito agradável, mas ela vai me oferecer o desenvolvimento de virtudes que são necessárias ao meu aprendizado. Então, é por isso que nós vamos encontrar aquilo que nós necessitamos, né? E, para isso, precisamos pensar de forma edificante, como nos diz Joana de Ângeles, na lição que nós citamos, quando ela nos fala do pensamento, né? Então, assumindo uma postura vitoriosa diante das situações, sejam elas boas ou más, para que nós possamos atrair pensamentos salutares, para que nós possamos atrair a coragem, a força que nós precisamos diante da luta. Ao invés de nos vermos como aqueles sofredores, aquela pessoa que tudo é muito difícil para ela, nós nos investimos aí no sentimento de autopiedade, né? Então, ao invés disso, devemos pensar positivamente, irradiando essas ideias positivas que vão emitir ondas, vibrações positivas, captando também os estímulos do alto que vêm nos dar essa esperança desejada, esse bom ânimo que nós precisamos, nos fazendo compreender que tudo vai melhorar, tudo vai ficar bem, que nós vamos vencer aquele obstáculo que ora nos cerca, aquele momento, essa experiência difícil
vai passar, essa etapa desagradável vai passar. E certamente ela pode nos deixar experiências positivas no campo do aprimoramento moral. Mais tarde, quando nós rememorarmos essas experiências, nós vamos ver o quanto aquilo foi benéfico, né? O quanto aquilo ocorreu para o meu bem, porque talvez tivesse ocorrido da forma que eu desejava, teria sido uma catástrofe. Mas Deus sabe. Então, quem pensa na derrota, quem pensa no pessimismo, quem estrutura ao seu redor ideias negativas em relação ao que está ligado aos pedidos, à oração, ao atendimento, à solicitude de Deus, se nós pensarmos negativamente, já perderemos a luta, não é? Então, para quem não desanima e persevera diante da busca, diante da procura, certamente, em algum momento, a porta se abrirá, como foi aberta para aquele amigo que bateu na porta daquele outro amigo de madrugada. O amigo já tinha dito que não podia ajudar, mas ele insistiu, ele perseverou, ele não desanimou. E, quando ele menos esperava, o amigo o atende oferecendo aquilo que ele precisava. Então, é isso que Jesus nos concita nessa lição de esforço e dedicação no nosso aprendizado. Emmanuel tem uma passagem no livro Vinha de Luz, onde ele vai nos dizer que é justamente, a mensagem é tribulações. E ele nos diz que é justamente nas circunstâncias que exigem de nós o esforço e a perseverança, é justamente nessas situações que nós vamos encontrar determinadas funções regeneradoras e educativas, que são imprescindíveis e que nós não podemos menosprezar. Por isso, meus irmãos, que a comunhão com Deus, as nossas preces, as nossas orações, exige de nós um exercício cada vez maior de adquirirmos essa maturidade, né, de ser inspirada naquela velha fórmula que nós conhecemos, que os amigos espirituais citam, onde nós colocamos nas nossas preces, nas nossas orações, as palavras sinceras que vêm do coração, traduzindo, né, para a gente sentimentos mais sinceros que serão ouvidos por Deus, colocando ali os nossos desejos mais íntimos, onde nós pedimos forças para suportar o que nós não podemos mudar. E pedimos coragem para mudar o que nós podemos e que deve ser mudado, com discernimento para uma nova decisão acertada, um novo recomeço, né? Então, por isso a afirmação de Jesus: buscai e achareis. Sejamos nós de que religião formos, sejamos católicos, protestantes, budistas, espíritas, todos nós, quando buscamos a Deus, temos a finalidade de quê? De encontrar um propósito, de entender o sentido da nossa existência, de dar uma finalidade a tudo isso que nós vivemos. Então, diante dos nossos pedidos, sejamos nós de que religião for, nós somos atendidos, nós recebemos os benefícios, seja o consolo, seja a orientação, seja a cura para as nossas dores, para as nossas enfermidades, mas raros de nós buscam o Pai Maior com esse sentimento verdadeiro, da sinceridade do coração, nessa atitude de confiança plena que Jesus logo no início vem nos falando. Buscar e achareis tem que ser envolvido nessa confiança plena em Deus, em Jesus, nos amigos espirituais que nós nos dirigimos a nossa solicitação com a atitude de um perseverante propósito
de autorrenovação, né? Envolvido aí nesse propósito de autorrenovação, sem rebeldia, submisso, porém revestido de uma obediência construtiva. Não aquela obediência conformista, mas uma obediência construtiva, que é aquela que nos leva a refletir, que nos leva ao entendimento de toda a situação que nós estamos vivenciando. Nós sabemos que não é fácil superar as dificuldades, e quem não tem dificuldades, principalmente as dificuldades internas que nós trazemos, né, que exigem de nós a luta, o esforço contínuo, sem tréguas, né, contra aquele mal que nós ainda trazemos dentro de nós. Nós queremos fazer o bem, mas ainda trazemos o mal dentro de nós, como diz Paulo, né? Então, por isso, Jesus afirma para nós amorosamente: batei e abri-se-vos-á. Então, aquele que bate, um dia abrir-se-vos-á essa porta. Então, quando nós procuramos Deus, devemos nos envolver dessa aspiração maior, dessa certeza maior que vai no nosso coração, que é o desejo, certamente, de sermos felizes. Mas precisamos ter cuidados para não buscar a felicidade em lugar errado, ou seja, com base nas coisas materiais, com base nas coisas, nos interesses pessoais. É preciso nós entendermos que essa felicidade que nós aurimos na busca de Deus, na presença de Deus em nossas vidas, está ligado a essa autorrenovação, essa compreensão, cada dia, essa maturidade espiritual que nós vamos alcançando, de entender que é preciso que nós melhoremos a cada dia, que busquemos os valores espirituais que nos trazem a calma, a serenidade e a construção da verdadeira felicidade dentro de nós, sem importar o barulho que esteja lá fora. Então, nós vamos encerrar a nossa conversa de hoje trazendo a letra, lembrando, né, com vocês a letra de uma música da Marielza Tiscates, que tem como título O Não da Vida. É uma música muito bonita. Então, a letra diz assim: toda vez que a vida disser um não aos teus sonhos, saiba esperar e trabalhar o sim, que virá. Todo o mistério de crescer é entender o não da vida, dar de si o quanto puder e esperar, pois se a vida te sorrir, que seja uma real felicidade, para que não tenha que chorar mil nãos a mais. Então, é interessante, né, essa parte. Dar de si o quanto puder e esperar, pois se a vida te sorrir, que seja uma real felicidade, não aquela felicidade que nós buscamos em lugar errado, com bases nas coisas pessoais, nas satisfações pessoais, nas coisas materiais, para que não tenhamos que chorar mil nãos a mais. Não é? Então, isso está ligado ao nosso autoconhecimento, às nossas escolhas. Então, que nós possamos cada dia mais buscar em Jesus, buscar em Deus aquilo que Ele vai nos oferecer através das condições que nós temos para buscar e encontrar sempre que nós precisarmos. Que Jesus possa nos abençoar a cada dia e nesse início de ano ter, assim, uma maturidade diante das nossas escolhas, dos nossos desejos. Que Jesus nos ampare, agora e sempre. Feliz Ano Novo. Graças a Deus.